Turma, boa tarde. Quantos participantes nós temos, Danadão? Nós estamos com 34 pessoas na sala agora. Boa, boa, boa. Sejam bem-vindos. Vamos lá, fiquem à vontade de perguntar. Vou tentar responder tudo, né? Já que tem uns temas picantes por aí. Mas vamos que vamos. Exatamente. Pessoal, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Obrigado para todo mundo estar por aí. E é uma honra, né, a gente conversar com o Bruno Soares, assim, no tete-a-tete, né? Eu criei uma pequena pauta de alguns exercícios, de algumas perguntas que eu vou abrir fazendo, algumas perguntas que normalmente ele não tem o costume de responder. Vão ter algumas perguntas sobre dupla mista, sobre relacionamentos e vamos ver o que vai sair. Gostaria que vocês deixassem inicialmente os microfones desligados, tá? E depois todo mundo vai fazer suas perguntas, tá? Eu posso escolher alguém, o próprio Bruno também pode escolher alguém para fazer a pergunta. O Bruno Soares, tá ok, Bruno Oliveira? Você não vai mandar nada hoje? Você tá parecendo um copiloto de avião, no oceano, um aeromoço. Mas como eu estava falando, depois todo mundo vai ter oportunidade de fazer a pergunta. Quem quiser fazer a pergunta pode chamar quiser fazer no chat também pode mandar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Eu não sei se vocês viram, eu queria saber a opinião do Bruno. Já vamos começar com um assunto polêmico. Eu não sei se vocês viram da declaração da Marion Bartoli, uma ex-jogadora francesa, chegou a ganhar o Wimbledon, e ela disse que jogador de dupla são todos riquinhos, que não precisam da grana, não sabe por que joga esse dupla nos torneios, que ela até entende que joga em Olimpíada e Grand Slam por causa do história. E... Todo mundo com você, Lucas. Pois não? Galera, vamos fechar o microfone, por favor. E que seria muito mais justo que o dinheiro das duplas fosse repassado aos jogadores de Challenger e aos jogadores que jogam os quali de ATP. Bruno Soares, uma declaração forte dessa, o que você tem a dizer? Pois é, uma declaração muito infeliz, para não falar muito dela. Eu acho que ela analisou o circuito de uma forma muito incorreta. Ela foi muito infeliz nessa declaração. Uma coisa que ela pontuou não tem nada a ver com a outra, né? A dificuldade que essa turma, né, de nível Challenger, até de nível Future passa, não tem nada a ver com as outras coisas. Pode-se haver um equilíbrio do circuito, isso é buscado constantemente, né? Esse é um dos grandes tópicos nas nossas reuniões de conselho, como é que a gente faz a torta do bolo maior, né? Para todo mundo ter a possibilidade, né, de poder sobreviver e ter uma vida com o tênis. Mas a declaração dela é muito infeliz. Eu acho que hoje a dupla, por ter essa oportunidade do pessoal ter um ganho mais interessante, proporcionou a profissionalização do negócio. E o que ela falou, eu vejo o pessoal viajando com 6 pessoas, com 5 pessoas, com um time grande, falando como se fosse uma coisa ruim. Isso é uma coisa muito positiva, né? Isso quer dizer que o cara está viajando com treinador, com preparador físico, né, com fisioterapeuta, está investindo na carreira do cara e está deixando a coisa ainda mais profissional. Então, isso que ela falou num tom negativo é uma coisa extremamente positiva, né? Que temos mais pessoas podendo viver do nosso esporte, né, em modalidades diferentes. Então, realmente, volto a pontuar, uma declaração bastante infeliz da Bartoli e que ela deveria bastante rever os seus conceitos, né? Exatamente. O Maú até postou e pediu para ela citar quem que eram os jogadores que estavam viajando com 6 profissionais em volta, né? Porque ele, particularmente, ele nem sabe quem são essas pessoas. Exato. Mas realmente... 6 ela exagerou, mas que a turma está investindo na carreira, viajando com treinador, com fisioterapeuta, preparador físico. Isso é uma verdade, mas como eu falei, isso é uma coisa super positiva para o nosso esporte. Concordo plenamente com você, né? E você tocou num ponto, né, que fala um pouquinho da interdisciplinaridade, né, multidisciplinaridade, né? E todo mundo já sabe que teve uma lesão grave no joelho, né? E você voltou a jogar em 2000 e
5? 7. Eu machuquei em 2007. julho de 2005 e voltei em julho de 2007. Perfeito, joia. E aí você tratou, né, com o nosso fisioterapeuta, Daniel Azevedo. Todo mundo aqui já conhece, ele até deu uma palestra fantástica para a gente aqui. E aí você recuperou e foi encarar o circuito. Como que estava a cabeça para encarar o circuito depois de uma lesão tão grave, depois de ficar tanto tempo parado? Se você tinha dúvidas a respeito do físico, se o seu físico ia suportar isso. E dentro dessa mesma pergunta, o que você teve que adaptar nos seus treinos e parte técnica também? Pois é, quando eu voltei, na verdade, todo o processo para mim foi um processo de muita incerteza. Chegou um momento que eu não sabia se eu ia conseguir voltar às quadras. O processo começou a estender, uma lesão, né, que na visão do Daniel e do médico, né, dos profissionais experts no assunto, né, levava mais ou menos 4 a 6 meses. A minha começou a estender, as coisas que eu fazia não davam resultados. Então, realmente começou um momento de muita incerteza de eu chegar à ponte e falar, e agora? Né? O que vai acontecer? Mas a parte legal foi que eu nunca desisti do processo, né? Eu nunca baixei a cabeça durante esse processo. E o Daniel e o Marco Antônio Percop, que foram meu fisioterapeuta e meu médico, também incansáveis, né, na busca dessa solução, né, de resolver esse problema. 2 anos depois, quando eu voltei a jogar, realmente tinha uma dúvida muito grande na minha cabeça de como o meu corpo ia se comportar. Eu sabia, eu imaginava que tenisticamente, né, com o tempo eu ia recuperar a forma, mas a grande dúvida era como é que meu corpo ia aceitar essa volta ao circuito depois de 2 anos. Obviamente, com algumas restrições, mas tudo isso muito bem trabalhado com o Daniel e com o Cris, meu preparador físico, né, aquele contato constante né, tive que cortar muita coisa de salto, muita coisa que eu fazia, alguns trabalhos que eu fazia. Eu tive que cortar para evitar uma carga novamente em cima da minha lesão. Felizmente, deu tudo certo. Dentro desse processo que eu voltei em 2007, desses primeiros 6 meses, eu consegui jogar sem dor, né, realmente evoluindo o meu físico a cada dia. Né, e aí foi no final da temporada de 2007, depois de 6 meses, onde eu tomei a sábia decisão de me dedicar às duplas e comecei minha trajetória em janeiro de 2008. Não, perfeito. Imagino como que fica a cabeça, né? Eu que tive uma lesão no punho, fiquei 50 dias praticamente com o punho em recuperação, já estava ficando doido. Imagino o que são 2 anos, né? Complicado. Começa a ficar uma dúvida muito grande na sua cabeça. Esse é o maior problema. Né? Se a pessoa chega e fala para você no primeiro dia, vão ser 2 anos, você meio que, né, assimila aquilo ali, por mais devastador que seja a notícia, você assimila e começa a focar naqueles 2 anos. Né? O meu caso era um negócio de 4, 5 meses, e quando começa a estender, né, você fica sempre naquela aflição e naquela ansiedade de poder voltar, e a coisa não dando certo. Né? E a gente indo na contramão do que o normal era. Então, assim, realmente é um momento de muita incerteza que te causa uma ansiedade muito grande. E aí você começou a jogar dupla, e aí você já, dali para frente, já começou a dar uma paquerada no Hugo, ou o que estava te paquerando? Não, pois é, a minha relação com o Hugo vem das antigas, né? A gente se conhece há muito tempo, já era amigo, já tinha contato, a gente já conversava, né, de tênis. E nesse meio tempo que eu fui evoluindo, eu fui vendo a necessidade de ter um acompanhamento mais profissional ao meu lado, uma equipe mais completa, uma pessoa mais capacitada. Eu estava fazendo, na época, muita coisa sozinho ainda. Depois veio um período que a gente teve ali a equipe Centauro, onde tinha o Daniel de treinador, e quando aquilo acabou, eu comecei a ver a necessidade de reestruturar meu time novamente. Isso e foi aí, onde que começou... ano mesmo? Isso foi em 2015. 15. Então, onde os papos com o Hugo começaram, a gente teve algumas reuniões e aí resolvemos começar essa jornada maravilhosa que a gente está. Que é a jornada de sucesso, né? Absoluto. 6 grandes lãs, né? Que beleza. Exatamente. E dentro do trabalho com o Hugo, tá?
O que ele mais trabalha com você? É mais a parte técnica? É mais a parte mental? É mais a parte estratégica de jogo? Ou ele está com você mais na parte de business? Não, eu acho que é um combinado de tudo, é um híbrido disso aí. Eu acho que no momento que eu estou da minha carreira, quando o Hugo chegou, ele colocou muitas coisas pontuais, né? Eu já estava ali em 2005, com 33 anos, né? Já tinha minhas manias, meus vícios, mas o Hugo conseguiu acrescentar coisas muito pontuais e muito importantes no meu jogo, onde a gente conseguiu, nesse tempo todo, ir evoluindo isso aí, né? O meu saque tem uma grande diferença de quando o Hugo começou a trabalhar comigo, começou a mexer no meu saque, né? Eu acho que meu mindset também. O Hugo é um cara que é muito expert e muito bom nessa parte também, não só do treinamento, mas como da gestão da carreira, né? Dos planejamentos, da organização. Então, foi muito importante para mim estar com o Hugo nesse momento da minha carreira. Eu acho que os resultados falam por si só, né? Da importância e do peso que ele teve na minha carreira. E, além de tudo, a gente conseguiu unir algumas outras forças, né? Que é a capacidade que o Hugo tem de atuar em várias áreas e o interesse que eu tenho pelos negócios também. Então, a gente abriu algumas frentes aí e hoje a gente está, né, igual um polvo com tentáculos para algumas direções. E quando que sai o Oakberry em Lagoa Santa? Pois é, tem que sair logo mais. Tem no aeroporto, né? Tá Mas quase já, mas no aeroporto é Confins, né? Aí em Lagoa Santa não Confins, tem. pois é, não tem Lagoa Santa, aí temos que colocar isso aí logo mais. Ah, tem certeza. Você fica nessa temporada aí, já tá olhando alguma coisa na orla ali, tem certeza. Já tem que olhar, né? Aqui, e aí o Hugo, vocês começaram a trabalhar juntos, e obviamente, aí vem a segunda pergunta de ferro e fogo. Qual foi seu maior desentendimento com o Hugo na quadra? Na quadra é difícil. O Hugo é um cara muito tranquilo. Eu também sou, de certa forma, um cara tranquilo. Eu acho que uma virtude muito grande do Hugo é ele saber lidar com os diferentes seres humanos. Ele entende muito bem e ele tem uma leitura muito boa da pessoa, do momento de se aproximar da pessoa, do momento de deixar a pessoa respirar, do momento de ser duro, do momento de ser amigo. Então, acho que o Hugo tem uma leitura muito bacana disso aí. E não diferente comigo, ele me entendeu muito rápido. Assim, a gente teve, te falar, quase nenhuma desavença. Assim. Eu acho que o momento mais difícil do nosso relacionamento foi no início, porque o Hugo quis fazer uma analisada geral, né, de todo o panorama, e algumas coisas eu tinha que me abrir, eu tinha mais dificuldade de falar, e ele vinha, né, sempre ali, muito pontual, perguntando e tentando entender essas coisas e tirando nessas coisas que eu deixava mais preso. Então, acho que foi um momento que a gente não teve nenhum desentendimento, mas foi um momento que criou uma tensão maior no ar, fazendo a famosa análise SWOT, que para mim foi muito importante, para no momento que eu estava entender, né, tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu estava num momento muito bacana da minha carreira e onde o planejamento que o Hugo fez comigo foi muito importante para eu visualizar e conseguir focar nas coisas que eu ainda queria alcançar. E legal você falar da análise SWOT, né? Que dentro do Fly Community a gente está pedindo para os meninos fazerem, né? Teve um momento, até inclusive até mais no início do programa, que os meninos fizeram também. Então eles estão vendo agora da sua boca e também já ouviram da boca do Hugo a importância da análise SWOT, né? Não só da SWOT, né? Também do PDI. O PDI também com as metas futuras, o que a gente quer para a nossa vida, né? Como é que a gente vai planejar os passos. Exatamente. Esse tipo de trabalho extra-quadra são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Tá? São essas coisas que te fazem, né, ter todo um planejamento, criar um rumo, né, como se fosse o nosso GPS, o nosso mapinha. Quando a gente quer sair da direção ou quando a gente faz uma curva errada, é aquela vozinha do Waze que vai te corrigindo, recalculando. E aí você vai voltar para o caminho certo. Então, esse tipo, né,
de treinamento fora da quadra é super importante para você entender o momento que você está vivendo, as coisas que você já alcançou, os objetivos que você tinha traçado, se eles deram certo, se eles não deram certo, por que deram certo, por que deram errado, e a cada momento você ir reprogramando isso aí, né? É o momento que você tem para ter um entendimento total de você e da carreira que você tem, né, para conseguir seguir na direção correta, né? E acho que o mais importante é seguir em busca daquilo que você quer, né? Seguir com o seu objetivo claro e trabalhando em cima disso. Até uma frase da Alice no País das Maravilhas, né, que eu acho muito legal, que o Mário Sérgio Cortella cita muito em palestras, né? Cortella, até o Caio Cortella está fazendo um trabalho com a gente, interessantíssimo. A Alice perdida achou o gato, né? O gato de botas, e ele perguntou. E ela falou: eu estou perdida, mas para onde você quer ir? Ela disse: eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso aí. Se a gente não tem um rumo, se a gente não tem um objetivo, o que a gente fizer, tá bom. Qualquer caminho vai servir. E você vai acabar se perdendo mais ainda. Exatamente. Dentro dessa questão de divergências e desentendimentos, acredito que numa esfera um pouquinho maior, né, quando você viaja com o Hugo e o Pavic está com o treinador dele. Tá acabando? Claro. Oi, ainda não. Ainda falta mais um pouquinho. Vocês têm que conversar muito sobre situações de jogo, sobre situações estratégicas, e eu acredito que vira e mexe aconteçam algumas diferenças de análises. Você analisa uma coisa, o Pavic analisa outra. Como é que chama o treinador do Pavic mesmo? Esqueci. O Vlader. Vlade, isso. Vlade Klaprevich, não é isso? Exatamente. E acontece essa divergência de ideias, divergência de análise. Às vezes você observa uma coisa, ele observa outra. Como que vocês conversam para chegar num denominador comum e aí seguir para o jogo, seguir para o torneio? Eu acho que cai muito na maturidade de cada um, de entender que aquilo que a gente está fazendo é para um bem comum, né? Quando o treinador vem com análise, ele está fazendo aquela análise, tentando te ajudar o máximo possível para você executar aquilo ali e ter sucesso no seu jogo. Se eu discordar daquilo ali, né, botar a ideia na mesa de forma que a gente vai discutir aquilo que está acontecendo. Então, o Hugo vai falar: fulano de tal, eu estava vendo, eles fazem muito isso, isso e isso. Aí eu posso falar: olha, Hugo, quando eu vi aquele jogo, vamos lembrar aquela vez que a gente jogou com eles inverteram muito, eles estavam fazendo isso. Aí é questão da gente ter esse debate e tentar entender o porquê da divergência de informação, né? De repente, as partidas que o Hugo analisou eram um pouquinho diferentes, né, de quando eles jogavam com a gente, o estilo de jogo que a gente tinha, eles executavam algo diferente. E ter esse bate-papo. Eu acho que é ter um entendimento que isso aí, discordar não é brigar, e a gente ter ideias na mesa e debater isso aí é uma coisa super saudável, né? A gente tem que saber fazer isso aí de uma forma muito profissional para ser uma coisa para o bem maior. Obviamente que eu, o Mate, o Vlad, todo mundo quer o mesmo objetivo, que é que a gente ganhe aquele jogo, que a gente vá bem naquele campeonato, que a gente, né, conquiste o título. Então, tem que entender que todas as informações que estão sendo passadas ali é com a mesma intenção, né, de uma melhor performance da dupla. Então, houve alguma divergência, houve alguma coisa que eu pense diferente, joga as cartas na mesa e vão debater isso aí, né? E acho que a visão de dois é melhor, a visão de três é melhor que a visão de dois, é melhor a visão de quatro, melhor que a visão de três, quando está todo mundo dentro do mesmo propósito. Perfeito. Eu imagino a análise que foi feita quando você foi jogar Stuttgart ano passado. Foi ano passado, né? Foi ano passado. A gente estava, inclusive, lá no Fly Camp, quando você jogou a final. E imagino o que os adversários tinham de vocês. Você tinha acabado de romper com o Jamie Murray, estava jogando com o John Pierce, e você é um jogador de esquerda, estava jogando na direita. Na direita, Conta um pouquinho pra gente. Pode falar. Não. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Quais são as principais diferenças de jogar na esquerda, de jogar na direita?
o que você sentiu de dificuldade, o que você sentiu de facilidade. Fala um pouquinho do que você sentiu nesse torneio que você jogou do lado contrário. Pois é, esse torneio foi, para mim, um torneio muito bacana, porque foi um torneio de um aprendizado muito grande. Depois de muito tempo sem jogar do lado direito, a última vez que eu tinha jogado tinha sido em 2012 com o Alex. Então, vamos botar 7 anos depois, eu estava voltando a jogar do lado direito. E é exatamente tudo ao contrário. Todos os movimentos que eu faço virado nesse ângulo e para o meu lado direito, eu estava do lado direito virado para o lado esquerdo e movendo nessa direção. Então, no começo, eu me sentia como um principiante. Eu falava assim, eu nunca entrei numa quadra de tênis, porque eu tinha a sensação que eu estava sempre no lugar errado e sempre me mexendo pro lugar errado. Eu estava sempre me distanciando da jogada, em vez de estar fechando os ângulos. Né? Por quê? Cabeça do ser humano, piloto automático. Né? Já estou tão acostumado às minhas reações para aquele lado, o meu posicionamento daquele lado, que quando eu tive poucos dias para ter esse momento de adaptação, né, eu estava fazendo tudo ao contrário do que eu deveria estar fazendo. Mas acho que a parte legal do desafio, né, é esse. É eu chegar lá e ter a cabeça tranquila de entender que, esse aqui, esse lado aqui não é meu habitat. Né? Eu tenho muita dificuldade com ele. Como é que a gente pode ir diminuindo isso aí? O que eu posso fazer? Então, o que eu fiz? Nos primeiros treinos, eu estava me sentindo um cara completamente descoordenado. Como eu falei, eu estava toda hora me mexendo na direção contrária, na direção errada. Então, eu comecei a pontuar algumas coisas. Primeiro, qual que eram as minhas maiores dificuldades? Né? Qual que eram as 2 maiores, as 3 maiores dificuldades daquilo ali? Por que eu estava muito... como é que fala? Ao contrário, né? Por que eu estava muito não habituado com aquilo ali? Depois de entender essas dificuldades maiores, eu comecei a pontuar pequenos ajustes que eu poderia fazer para aquilo ali ficar uma coisa mais natural. E aí, pouco a pouco, eu consegui colocando isso em prática. Né? Na final, eu já tive um rendimento muito melhor do que na primeira rodada. Já estava começando a sentir a coisa de uma forma mais natural. Mas eu acho, Bernardo, que se eu tivesse, né, depois da primeira dificuldade, depois do segundo treino ali, que eu vi, que eu falei, nossa senhora, e agora? Eu estou fazendo tudo errado. Se tivesse batido aquela ansiedade, aquele pânico, e colocado esse peso em cima de mim, eu provavelmente teria perdido a primeira rodada. Né? Quando veio aquele desafio para mim, eu falei, não, peraí, o negócio não está confortável, o que a gente pode fazer, né, para melhorar isso aí? Aí eu coloquei 3 ajustes que eu poderia fazer, que eram maiores, mais fáceis, e depois pontuei pequenos tópicos que eu podia jogar no meu jogo também, que iam me ajudar, né, a ter uma performance melhor. E foi o que aconteceu. Então, acho que essa maturidade, essa tranquilidade de entender o problema, né, pegar ele, o desafio, e tentar resolver, do que aquele pânico inicial de e agora? Não tem jeito, né? Não vou conseguir, e aí acaba dando tudo errado na primeira rodada. Cara, legal pra caramba. Encaixou perfeitamente com uma videoaula que a gente teve essa semana, que o Cris Lambertucci, que é um dos treinadores nossos, para quem está de fora aí, que não conhece, Cris Lambertucci é um grande treinador nosso, gosta muito de trabalhar com a parte mental, e ele fez uma videoaula para os meninos falando sobre a questão de confiança. E entrando um pouquinho nessa questão do mindset, a gente conversou um pouquinho sobre o mindset, até usando o livro como referência, né? Mindset fixo, mindset de crescimento. Se você tivesse um mindset fixo, querendo só resultado, provavelmente você teria perdido na primeira rodada. Exatamente. Né? Isso que é muito legal. Você focou na sua performance, você focou no que você poderia fazer melhor, o quão melhor você poderia ser a cada treino e, consequentemente, a cada jogo. E aí o resultado veio naturalmente. Isso, legal pra caramba esse exemplo que você deu. Exatamente. E ilustrou muito legal essa videoaula, que acho que quem não estava presente nessa videoaula perdeu um assunto muito legal. E tem uma coisa muito legal, Bernardo, que eu acho para a turma escutar, que é muito bacana, é o seguinte: o tênis, eu acho que a beleza do esporte que a gente joga é tanta que esses desafios, né, e esses testes que a gente tem constantemente, eles são aplicáveis em quase tudo que a gente faz na vida. Né? Então, os nossos pais, né, o que estão lá trabalhando, que tem os desafios deles dentro da empresa, na área que eles trabalham, eles também atuam da mesma maneira, né, com o mesmo mindset. Só que a grande diferença
é que o esporte te expõe isso a um nível muito extremo, de muita pressão, onde tudo que aquilo que você trabalhou está na linha, né? Mais ou menos como se nossos pais tivessem a cada dia, a cada reunião, ali jogando o emprego deles, né? Se eu perder isso aqui, eu vou ter que, né, eu vou ser eliminado naquele momento, vou ter que começar de novo semana que vem. Então, acho que isso que é a beleza do esporte e a beleza do tênis. É o constante desafio e o constante aprendizado. A cada semana, a cada torneio novo, é um desafio que a gente tem e uma oportunidade que a gente tem de evoluir em todos os sentidos. E fora da quadra, o desafio é muito grande e o mindset faz toda a diferença para você conseguir alcançar seus objetivos. Começar a curtir os desafios, né? Curtir ser melhor a cada dia. Isso é legal pra caramba. Exatamente. E dentro de ser melhor, né? A gente tá falando sobre, obviamente, muitas duplas, né? A gente tem trabalhado lá no PIC muita questão dos sinais, né? Para a gente se situar melhor na quadra, ter essa comunicação entre o parceiro, com os parceiros, entender qual que vai ser a movimentação do cara que está na rede, se vai trocar de lado, se não vai, se vão subir os dois, etc. Então a gente trabalha bastante isso para ter essa comunicação mais efetiva. E aí eu quero saber de você. Vamos supor, eu e você somos uma dupla e a gente combina que você vai sacar fechado. Eu vou para a rede imaginando um saque fechado e de repente você vai lá e me dá um saque aberto. Isso acontece muito no jogo? Olha, muito não, mas isso acontece. Geralmente em momentos de nervosismo, né? Quando a gente está, né, com a mão um pouquinho mais trêmula, que a gente não está tão firme, tem um pouco de tensão extra no ar, isso aí acontece. Às vezes você tenta dar um saque fechado ali, você erra a mão lá em cima, o saque acaba sendo aberto e aí cabe a leitura de cada um, né? A velocidade de reação de entender que, opa, o saque não foi fechado, foi aberto e ajustar o movimento, fechar o ângulo certo de acordo com o saque aberto. Mas isso é uma coisa que acontece, como eu falei, geralmente em momentos de tensão a gente perde um pouco a sintonia fina e aí acaba errando um pouquinho nossos alvos. Mas por esquecimento você já sacou errado, não? Já saquei. Mais que sacar errado, muitas vezes, quem gosta de jogar muito de australiana, o que acontece comigo? Às vezes eu estou com uma coisa fixa na cabeça, vamos botar o seguinte, um 30 iguais, eu estou com o mate e fico, não, o mate deveria sacar fechado e eu cruzar, sacar fechado e eu cruzar. Aí eu vou lá atrás, o mate fala, saque fechado e volta. Eu já estava tanto na cabeça que aquele negócio saque fechado e cruza, que ele saca, pum, cruza. Aí se o cara devolver na paralela, não tem ninguém lá. Isso aí acontece. Às vezes você fica tão focado numa situação ou numa coisa, numa jogada que você acredita, que você acaba trocando ali. Agora eu vou falar um pouquinho de dupla mista. Eu acho que é uma questão legal de ser colocada, porque acabam tendo só os torneios de Grand Slam que tem dupla mista, né? E tinha a antiga Hopman Cup, que não tem mais. Mas eu acho muito legal o torneio de dupla mista. Eu acho muito legal, né? A variação, como que as mulheres ali, as mais, como dizer, as mais vêm em mim, como é que elas assumem a responsabilidade, às vezes até na frente do homem, né? E como que você vê as características de um jogo de dupla mista? Você que é um expert em dupla mista, né? Já ganhou quantos Grand Slams de dupla mista? 3? 3. Que beleza. Como é que você vê isso aí, a dupla mista? Quais são as principais características do jogo de dupla mista? Eu acho o jogo de dupla mista muito interessante, porque o jogo de dupla em si já é um jogo de tabuleiro, né? De saber mexer as peças, um jogo muito tático. Eu acho que o jogo de dupla mista, ainda mais, você eleva isso aí a um nível ainda maior, né? É um jogo de xadrez muito fino. Por quê? Né? Você vai pegar a força que o homem tem, toda a capacidade física e o nível tenístico, né? E unir isso aí a mulher. Obviamente, a mulher não tem a mesma capacidade de força, a mesma capacidade física, mas tem um nível tenístico muito alto também. Então, o grande desafio é pegar o que a menina tem de bom e combinar com o que o cara tem de bom. E o grande trabalho do cara é conseguir esconder ao máximo as fraquezas da menina, porque a teoria o que geralmente a turma imagina é que o povo vai ferver em cima da menina. Na prática, muitas vezes, você vê que o cara está jogando pior, você ferve nele. Mas, na teoria, a turma fala, não.
vão ferver na menina. Então, o grande desafio do cara é blindar essas dificuldades e potencializar, né, os pontos fortes dela. Então, fica uma dinâmica muito interessante de análise, de jogada, né, de toda esse estudo do jogo para conseguir, né, ter o melhor rendimento possível. Legal. E você ganhou com a Vesnina, com a Makarova e com a Sânia Mirza. Mirza. Com a Sânia Mirza, indiana, né? Com qual das três você gostou mais de jogar? Olha, são três meninas muito legais, para ser sincero. Todas três são pessoas nota 1000 fora das quadras e dentro de quadra jogando, pessoas super positivas, né? Super time. Dependente do momento, elas estão sempre lá apoiando. A Makarova e a Vesnina têm um perfil muito parecido, elas jogavam duplas juntas, as duas foram top 10 de simples e duplas, né? Foram número 1 do mundo de duplas, medalhista de ouro no Rio. Então, meninas com currículo extenso. Então, para mim, foi um momento muito legal. Eu joguei com elas, eu tinha uma amizade muito grande com as duas. E como as duas jogavam simples, muitas vezes elas estavam um pouco mais cansadas com a outra, eu chegava no torneio e falava, eu não quero saber com qual que eu vou jogar. Vocês decidem aí e me avisa quem que vai jogar esse torneio. E as duas morriam de rir e faziam isso. E, às vezes uma perdia na simples, estava mais focada na dupla mista e vice-versa. E eu jogava com elas. Então, são duas meninas russas, a mentalidade russa. Eu acho que a grande maioria da garotada que está aqui conhece, né? São as pessoas muito com aquela cabeça muito fria, fazer aquilo, uma frieza danada. Então, para mim, ia do contraste do brasileiro, né? que tem a parte emocional mais aflorada, com a frieza dos russos. Então, tinha um intercâmbio muito legal. A Sânia, que é indiana, já tinha um perfil mais parecido com o meu. Já era mais da emoção, mas ela tinha uma coisa muito legal, que era uma pessoa muito positiva, né? E eu lembro de um torneio que a gente jogou, a gente fez, quando a gente ganhou nosso título no US Open, tiveram 2 jogos que eu joguei muito mal, porque eu tinha jogado jogos de dupla antes, eu estava muito cansado. Foram jogos de 7-5 na negra, 6-4 na negra, jogos longos que eu tive que jogar dupla mista depois, e foram momentos que ela podia muito bem, né, ter falado, não é possível, né, esse cara hoje está daquele jeito, e ela sempre, né, me incentivando, sempre me levando junto com ela. E ela falou, segura as pontas aí, daqui a pouco você respira um pouco, a coisa melhorar, eu estou firme aqui, eu estou descansado e vamos que vamos. E você vê que a coisa faz diferença. A gente conseguiu reverter 2 situações super adversas e acabamos, no final da semana, conquistando o título. Perfeito. Legal pra caramba, né? Agora mais uma perguntinha capciosa. Vamos lá. A Bruna já teve ciúme de uma das suas parceiras de dupla mista? Das parceiras, não, né? A Bruna já teve aquelas, não gostaria que você jogasse com fulana, não gostaria que você jogasse com ciclana e tal, vamos evitar, para não arrumar confusão em casa, é melhor deixar quieto, né? Então, eu evitava as que elas tinham colocado na lista negra dela. As mais bonitas, né? Ivanovic, né? Tinha umas diferenciadas ali que era melhor evitar. Diferenciadas, é boa. E ainda sobre essa questão de relacionamento, queria saber se num dia festivo, se você convidaria Olivier Marat e Radek Stepanek para sentar na mesa com você. Em momento de festa vale tudo, né? Quando é para comemorar um título, chama qualquer um. Mas, pois é, duas personalidades interessantes você citou aí, para não falar muito sobre eles. Mas são 2 caras que são super gente boa, mas ainda mais gente boa à distância. O Marat, só para a galera entender, o Marat era o antigo parceiro do Pavic. Né? E aí o Pavic resolveu fazer dupla com o Bruno. E aí o Marat acha que eu tenho culpa no cartório. Exatamente. E o Stepanek, por que você não ele é gente boa longe de você? O Stepanek, ele é um cara super legal em foto, né? Dentro de quadra, extremamente catimbeiro, gosta de provocar, tem uma personalidade que não vai muito com as minhas crenças. Eu acho que muita gente pensa igual a você, né? Já ouvi falar de muito jogador que não gosta dele. Bom, exatamente. Mas é o que você falou. Não é à toa. Ele lá e a gente aqui. Exato. Ô, Bruno, vamos fazer um voleio bate-pronto aí agora? É papo. Vamos Beleza? lá.
Vou te mandar a bomba, você segura a bomba ou joga de volta. Tá. Certo? O jogador mais gente boa do circuito. Alexander Peia. A jogadora mais gente boa do circuito. Helena Vesnina. O jogador mais mala. Radek Stepanek. Essa foi fácil, né? A jogadora mais mala. Esse é complicado, porque eu tenho pouco convívio com as meninas. É mais quase que eu jogo dupla mista. Mas deixa eu pensar rapidamente aqui. Aquela que você, se fosse jogar contra, você ia querer dar uma bolada nela. A Rodionova. Rodionova é bastante difícil. Eu joguei num time com ela. Ô, menina complicada, Su. Lá no Kestos? Lá no Team Tênis, Nossa Senhora. O jogador mais engraçado. Você imagina quem que você vai falar. Jogador mais engraçado? Pô, tem alguns, cara. Por incrível que pareça, o Néstor era muito engraçado. Fognini é mó figura. Mesmo? Fognini é figuraça. Andy Murray é uma figura, por mais tem cara de ser mal-humorado que ele seja dentro de quadra, fora da quadra, ele é mó figura. O Jamie também. Ele deve ser aquele humor ácido, né? Aquele humor que Exatamente, fala aquele a bobagem. Humor seco, inglês, que ele fala, ri. você não sabe se ele tá sério, está fazendo a piada, de repente ele dá aquela risada sarcástica. Agora, um cara que me surpreendeu, que eu ri demais dele, foi o Mark Lopes. Achei que você ia falar ele. Mark Lopes, não é que não me veio a cabeça. Mark Lopes é figuraça. E o Mark Lopes é assim desde que tem 14 anos. A gente cresceu junto, ele também é de 82. Então, assim, figuraça há 30 anos fazendo a gente rir. A jogadora mais engraçada. Apesar de menos contato. Jogadora mais engraçada, eu acho que é a Matek Sands. Ela é uma figura. Ela tem cara mesmo de ser uma peça rara, toda tatuada. Ela é doida de tudo, né? E o marido também. São dois figuras, levam a vida assim numa alegria. Então são caras muito bacanas e figuraças. Show. O jogador mais comprometido. Mais comprometido, eu vou falar Rafael Nadal e Dominic Thiem. Imaginei o Nadal. O Thiem eu não imaginava, apesar dele ser um cara bem comprometido também. Muito focado. Jogadora mais comprometida. Jogadora mais comprometida. Deixa eu pensar aqui. É bom ter o ranking. Mas deixa eu ver alguém que eu vi treinando muito, muito, muito. A Kerber, vou falar dela aqui, muito focada. Um cara que é muito meu amigo, treinou ela por 3 anos e realmente ela é muito focada. E a outra que eu vi treinar me surpreendeu foi a Azarenka, muito comprometida. Zarenka, boa. Kvitova, não? Kvitova também, muito. Então, tem várias. Eu estou falando aqui porque quando você faz a pergunta, eu tenho que filtrar muito as que me vêm primeiro, mas tem muita gente focada. Para chegar nesse nível, você tem que ser muito focado, né? Agora, pro outro lado. O cara mais largado no circuito. Não vale falar o Kyrgios. Benoit Paire, né, velho? Benoit Paire é uma lenda. Esse cara é um fenômeno. Ele tem cara de ser muito figura. E a jogadora mais largada? Aquela que você vê lá e fala, tá só enrolando essa aí. Jogadora mais largada? Nossa, essa vai ser mais difícil. Deixa eu pensar aqui. Não, essa eu vou pular. Não sei. Eu não convivo tanto com elas para saber. Não, tranquilo. Isso aí é legal, é mais a curiosidade da galera. Eu lembro quando eu abri as perguntas Se eu lembrar, lá no... eu falo. Eu lembro da galera fez algumas perguntas lá no Instagram, antes da pandemia ainda, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre essa... Seria uma live, acabou virando um Zoom. Muita gente perguntou exatamente essas questões. Quem que é o mais mala? Quem que é o mais gente boa? Quem que é o cara que trabalha mais duro? Depois nós vamos abrir para a turma perguntar as curiosidades aí. Exatamente. Eu acho que agora é hora de abrir. Bruno, você que é o dono da live aí hoje. Escolhe alguém aí para te fazer uma pergunta. Não, mas pera aí, eu tô sem a lista aqui, que eu tô no celular. Deixa eu ver aqui. Só você redar pro lado, só você dar o passinho pro lado assim, ó. Tô vendo aqui. Quem vai? Igor Silva. Boa opção. Putz, assim, sem preparar nem nada, cruzão. Direto. Exatamente. Fala qualquer coisa, não precisa ser de tênis, não, velho. Pode ser de física quântica.
Que isso aí, eu também não sei, não. Aí ferrou. Então, nem Pode ser eu. Pode ser de cabeleireiro também. Estamos em falta aqui, né? Graças a Deus. Mas vamos lá. Bom, fala aí de algum momento dos seus jogos. Um momento que você falou no jogo, que você falou assim, putz, tô me tremendo. E o que você faz nessa hora? Que você dá uma olhada pro Hugo? O que você tem ali de fixo para liberar sua mente? O áudio Bruno, tá... você se mutou, hein? Aí foi. Estão me escutando? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Obviamente, ao longo da minha carreira, eu já tive vários momentos desses, né? Do nervosismo, de você não entrar muito bem na quadra, você sentir que aquele dia não era o seu, né? Mas eu acho que se juntar um momento de nervosismo com uma situação de muita pressão, de muita importância, eu acho que foi a final do Australia Open de 2016, quando a gente estava jogando até contra o tão falado Stepanek e o Daniel Nestor, e a gente começou o jogo nervoso, até acho que eu comecei o jogo um pouco mais nervoso que o Jamie, e a gente teve um primeiro set muito abaixo. A gente acabou perdendo o primeiro set 6-2, mas eu lembro direitinho da nossa virada ali, daquele 6-2, onde a gente não desesperou, falou, vamos lá, né? Pior do que isso, não tem como ficar, né? Não tem muito para onde piorar. Vamos focar. O nervosismo inicial já passou. A gente não conseguiu retomar isso no set, mas vamos começar um novo capítulo disso aqui. Entrando no segundo set, a gente já, olhando para o nosso box, né, o que você falou, buscando aquele suporte da turma que está lá fora com a gente, e já um pouco mais calmo, já entender um pouco mais do que está acontecendo, já conseguir colocar alguns ajustes no nosso jogo, porque quando você está muito nervoso, você não está nem conseguindo pensar naquela situação, né? Você está tão estressado e tão preocupado com aquilo ali que nada faz muito sentido, né? Quando a gente sentou na virada de set, a gente já pensou, falou, eles estão jogando muito nessa linha, e isso que a gente programou de fazer já não estava funcionando tão bem, né? A gente está nervoso, vamos tentar voltar um pouco mais para o nosso beabá, fazer as coisas que a gente tem mais confiança. Daí a gente vai colocando, né, alguma coisa que a gente programou, e a gente foi aos poucos conseguindo entrar no jogo, né? E acho que foi o grande mérito daquele título, daquela final, foi realmente esse momento entre o primeiro e o segundo set, que se a gente tivesse, né, batido aquele pânico e falado, realmente não é nosso dia, o trem está dando tudo errado, a gente ia perder 6-2, 6-2. Né? E depois de ter perdido um primeiro set por 6-2, a gente conseguiu equilibrar a situação e foi ganhar o jogo 7-5 no terceiro set. Acho que esse foi, na minha carreira, um dos momentos de maior dificuldade, né, de você fazer esse ajuste entre o nervosismo inicial, né, com a performance ruim, com o ajuste dentro de quadra para buscar reverter essa situação e ganhar o jogo. Então, foi um momento muito bacana que eu consegui reverter isso aí, tornar, né, aquele dia extremamente positivo e ganhar um Grand Slam. Boa, valeu. Escolhe mais um aí, Bruno. Vamos lá. Escolhe mais alguém. Escolhe uma mulher agora. Ana Flávia Dias. Ana Flávia Dias. Ana Flávia está aí? Aí, apareceu. Estou aqui, mas na verdade é a Eduarda. É a Dudinha. É a Ei, Duda. Duda. Marcão. Galera. E aí? Então, Ana, o seu a Duda. Quem quiser pode perguntar. E aí, Duda? Manda, Então, eu Dudinha. vou perguntar. Como que foi a sua vida até conseguir chegar no profissional? Olha, a vida foi conciliar os estudos com o esporte, né? Eu acho que é o desafio de todo grande atleta, Duda, quando a gente quer, né, estar no meio do esporte, a gente quer continuar trabalhando aquilo ali, a gente conseguir conciliar as duas coisas. Eu, felizmente, tive pais muito incentivadores, mas que sempre me deixaram no caminho certo, né? Sempre me incentivaram muito a estar no esporte, aí em busca dos meus objetivos, daquilo que eu sonhava ser, que era um tenista, mas sempre também,
né, cumprindo aquelas metas que eles colocavam para mim. E uma delas, e a mais importante, era sempre passar de ano sem recuperação. Então, eles falavam o seguinte para mim: ó, a gente vai sempre te apoiar em buscar seu sonho, mas você tem alguns objetivos que você tem que cumprir ao longo do ano. E um deles é o estudo. A gente não pode abrir mão disso aí, né, ao longo da nossa carreira. Na época que eu tinha a sua idade, não existia telefone, não existia computador, não existia Fly Community, né, era tudo ao vivo. A gente não tinha essa possibilidade enorme que a gente tem hoje de se comunicar, de conhecer o mundo através da tela de um celular ou de um computador, né? O que nos aproximou muito, né? Hoje em dia, naquele tempo, a gente não tinha essa oportunidade, então a gente tinha que realmente correr atrás, né? Minha mãe me ajudava muito isso, indo no colégio, quando eu faltava, correndo atrás, falando que eu ia fazer segunda chamada, que eu ia tirar nota boa, e me ajudando. E eu acho que eu consegui também cumprir a minha parte, que foi sempre ter nota boa e passar de ano para ter a tranquilidade de correr atrás do meu objetivo, que era jogar tênis e ser um jogador profissional com mais tranquilidade e com apoio total dos meus pais. Beleza? Perfeito. Queria que você falasse só daquele arrependimento que você teve, né, quando você chegou por volta dos 16, 17 anos, a sua opção de seguir o profissional. Pois é, esse é provavelmente o único arrependimento da minha carreira. Quando eu acabei o juvenil, eu tive ótimas oportunidades, muitos convites. Eu tive um grande ano no meu segundo ano de 18, acabei entre os 10 melhores do mundo, tive bons resultados nos torneios grandes e tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com uma bolsa completa, fazer uma faculdade e dar continuidade, né, no meu treinamento de uma forma muito profissional, de altíssimo nível, com toda uma infraestrutura que uma faculdade de lá te oferece, e também dar continuidade nos ensinos, nos estudos e na parte intelectual, né, que a gente, infelizmente, quando a gente é criança, é garoto, da idade da maioria dessas turmas, a gente tem, né, uma ansiedade muito grande de acabar aquilo ali. De mais velho, a gente entende a importância, né, da parte intelectual, da parte de estar sempre aprendendo, estar sempre evoluindo a nossa cabeça. E quando eu tinha 17 anos, eu tive que tomar essa decisão, né? Eu acreditava que eu tinha condição de ser um tenista profissional. Obviamente, eu com 17 anos, eu não entendia nada, achava que entendia muita coisa, mas via hoje que eu não entendia nada e fui correr atrás daquilo que eu queria, que era ser um jogador de tênis, né? Os meus pais tinham uma vontade muito grande de eu ir para os Estados Unidos e usar essa plataforma tênis e tudo que eu conquistei no tênis, né, para conquistar essa bolsa, estudar numa grande faculdade e depois da sequência da minha carreira, mas eles entenderam e respeitaram a minha decisão de correr atrás do tênis profissional. Eles falaram: ó, a gente queria que você se formasse, que você tivesse um ensino bacana, né, onde você conseguisse ter esse diploma de segundo grau, e agora, né, é uma decisão mais complexa que a gente vai te apoiar se você quer ser um tenista profissional. A gente sentou, olhou o lado positivo de uma coisa, o lado negativo de outra, e aí tomou a decisão. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza teria ido para os Estados Unidos cursar a faculdade, porque além de eu ter, né, uma graduação e estar muito mais preparado para a vida adulta, eu teria dado continuidade no tênis de uma forma muito mais profissional do que foi o meu início de carreira profissional, jogando future, perdido por aí, sem treinador, com estrutura muito ruim, né? Eu teria feito uma coisa muito mais positiva dos dois lados. Perfeito. Isso aí encaixa, né? A gente está com uns atletas aí de 9, 10 anos. É importantíssimo esse relato seu, né? Que realmente o tênis universitário, ele há uns anos atrás, ele era visto como o cemitério de tenista, né? E hoje em dia, pelo contrário. Hoje em dia é o início da carreira profissional, né? Muitas Exatamente. vezes. Nada melhor do que você olhar a quantidade de tenista que tem que saiu do universitário para jogar tênis profissional. Então, os a números resposta estão é aí. essa. Exato. Maísa, escolhe alguém. Luísa Gibon. Tá. Bruno, tirando Oi. a sua lesão,
Qual foi a maior dificuldade que você teve durante sua carreira? Olha, Luísa, eu acho que a maior dificuldade da minha carreira foi o momento de transição do juvenil para o profissional. Era um pouco desse momento que eu citei agora. Logo quando eu entrei no profissional, você sai muito daquela rotina que a gente está acostumado de juvenil, onde eu era um juvenil de destaque, todo campeonato que eu chegava na fase final, eu estava bem ranqueado, eu estava acostumado com as vitórias, e quando a gente chega no profissional, a gente é mais um, né, dentro daquela quantidade enorme de jogadores. Você começa a perder mais, você começa a enfrentar dificuldades maiores, você começa a enxergar que o problema é muito maior do que você achava. Eu achava que saindo do juvenil, eu ia lá, né, começar minha carreira, e daqui a pouco eu estava ali jogando os grandes torneios. E quando o tempo foi passando, eu vi que é uma dificuldade muito grande para alcançar aquilo ali, né? Que o que a turma fala, que o funil realmente é bem fininho, você começa a enxergar aquilo ali, né? A sofrer na pele aquilo ali. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais difícil da minha carreira, que eu levei vários anos a entender realmente o que eu precisava fazer e as coisas que eu precisava ajustar dentro do meu processo para conseguir ser um jogador melhor. Isso aí, sem dúvida nenhuma, teve uma influência muito grande da turma que estava comigo naquela época, né? Dos meus treinadores, preparadores físicos, que me ajudaram muito com uma visão de fora. Então, acho que é a carreira de um tenista. A gente está aqui nessa reunião aqui com o grande Ailton Marques, seu professor, foi meu também, Exato. Professor de acho que 90% dos meninos que estão aqui passaram na mão dele. Né? O cara formou jogador profissional, formou treinador, está formando jogador universitário, está formando jogador para o mundo inteiro. Ailton, você está aí? Aí, tá ouvindo? Opa, agora sim. Beleza, Bruno? Beleza? Tranquilo. Agora a minha pergunta não é para o Bruno, é para você. Como Pode que era falar. o Bruno? Como que era o Bruno na época de Barroca? Aquela quadra dura lá, uma quadra e a outra mais ou menos. Tênis Fest. Tênis Fest. Como é que era o Bruno treinando lá com seus 11, 12 anos de idade? Cara, era interessante porque a quadra de tênis fest que a gente, quando o sócio chegava, a gente passava para a quadra poliesportiva. E as bolinhas careca no Barroca, as bolinhas sem peso, eu virava para os meninos e falava só, a quadra que nós temos para treinar é essa, as bolinhas que nós pique, aí a gente vai se dar bem lá, porque a gente está acostumado com essa quadra, acostumado com essas bolas, mas na frente a gente pegando um piso melhor, uma estrutura melhor, aí nós vamos brilhar. E os torneios todos mineiros, categoria 10 anos, 12 anos, eles chegavam às finais em todos. E brilhavam. Isso aí é o exemplo do mindset, né? E é isso mesmo, né, Bruno? É o que o Ailton falou, né? Vamos usar a diversidade a favor, né? Exatamente. Pode fazer uma Mas pergunta. cabe também todo o mérito do mestre Ailton de saber levar essa turma de uma forma muito positiva, muito didática, né? É um mestre que sabe trabalhar em equipe e sabe trabalhar o individualismo de cada um. Beleza. Pode fazer a pergunta para o Bruno? Claro. Claro. Ô, Bruno, a pergunta que sempre vem na cabeça. Nós, mineiros, a gente fica torcendo o sucesso todo seu e do Marcelo Melo, a gente fica questionando por que essa dupla não poderia ir mais longe. Qual foi a dificuldade, você e o Marcelo, seguirem? Porque esse pensar assim, poxa, os dois, né, jogando junto, esses campeonatos todos que você ganhou, que o Marcelo ganhou, já pensou os dois juntos? Então a gente fica pensando assim, por que não? Então a gente queria saber, por exemplo, qual foi a dificuldade para vocês dois não irem tão longe os dois juntos? Pois é, eu e Marcelo, quando a gente começou a jogar o circuito e depois de alguns anos de experiência, a gente resolveu formar a dupla, que foi na temporada 2010 e 2011. E foi um momento muito legal, foi uma realização de um sonho, né? A gente que cresceu junto, jogando os campeonatos mineiros, brasileiro, né? Uma amizade muito grande, poder jogar os maiores torneios do mundo como dupla. Naquela época, eu achava que a gente estava muito cru ainda
E eu achava que seria muito interessante para a gente jogar com outros parceiros para realmente amadurecer como pessoa, como jogador, né? Tenisticamente falando. Foi o que aconteceu a partir da temporada 2012. Tanto o Marcelo quanto eu, com os outros parceiros, a gente começou a ter um destaque muito grande. E por sorte, por competência e pelo acaso também, todas as vezes que houve uma troca de parceiro, tanto eu quanto o Marcelo, a gente estava num momento muito bom. Então, quando eu, né, acabei dando uma balançada com o Alex e fui conversar com o Marcelo estava num momento muito bom com o Ivan. Quando o Marcelo balançou com o Ivan e veio conversar comigo, eu estava num momento muito bom com o Jamie. E acabou que o timing foi um pouco diferente, mas que com certeza a gente tem essa vontade de terminar nossa carreira jogando junto e, quem sabe, conquistar uma medalha olímpica para Minas e para o Brasil. Seria um feito maravilhoso e para encerrar nossa carreira, acho que com chave de ouro. Show de bola. Esse é épico. Imagina, Minas Gerais já tem... Aliás, Belo Horizonte já tem os 4 grandes lãs e ainda uma medalha olímpica. Exato. Eita nós, hein? Completava o Olha só, o Adriano Costa está perguntando aqui como é que é o processo de patrocínio. Quem são seus patrocinadores atualmente? Se há muita oferta de patrocinadores e se você tem a liberdade de trocar de patrocínio. Olha, Adriano, bom, os patrocínios vieram ao longo do tempo. Obviamente, há um interesse maior dos patrocinadores quando você já tem uma visibilidade maior, você já está numa posição de mais destaque. Eu preciso agradecer demais aqui, né, 2 empresas que foram fundamentais na minha carreira. A primeira foi a Centauro, que me apoiou nos primeiros 3 anos da minha carreira como jogador de duplas, e depois o BMG, que abraçou essa causa e está até hoje comigo nessa jornada. Então, tanto a Centauro quanto toda a turma do BMG, o Flavinho, o Ricardo, são caras muito importantes na minha carreira. Hoje, eu sou um cara, né, que ao longo desses anos eu fui patrocinado por algumas outras empresas e então realmente me sinto muito sortudo com todo esse processo. Mas o processo de patrocínio não é uma coisa fácil, né? Tem que se correr atrás. Eu acho que quando você está num certo nível, você ter um empresário para tornar esse processo ainda mais profissional, ele é fundamental, mas realmente é uma mescla, né, de você correr atrás e você também ser, né, uma pessoa bacana, que os patrocinadores tenham interesse não só nos seus resultados tenísticos, mas da pessoa que você é, do que você pode passar para eles, né, dos intercâmbios que vai ter entre, né, o patrocínio e o patrocinado, né, do jogador empresa, o que você pode fazer, retribuir tudo isso que eles estão investindo em você, né, fazem parte do processo. E eu acho que você tornar isso aí de uma forma ainda mais profissional facilita tudo isso. Mas cabe também, no início, né, a visão de pessoas como Ricardo Guimarães e Flávio Guimarães, caras que acreditaram lá atrás, né, 10 anos atrás, que eu era um cara de potencial, que eu era um cara bacana, que poderia conquistar grandes resultados e me apoiaram no início da jornada, né, até onde eu estou. Então, são caras que são fundamentais, que me apoiaram numa época muito difícil da minha carreira. Joia, show. Assim, a questão de patrocínio realmente é fundamental, né? Sem patrocínio não dá, né? Muito complicado, exatamente. Fernando, Então, Bruno. Pergunta... Quem está falando? Adriano, é só para agradecer a resposta. Ô, Adriano. Do Ian, o meu filho, que está aqui utilizando o meu tablet, acabou aparecendo o meu nome. Mas, enfim, é uma curiosidade do Ian, só para... Legal. Que é bom demais. Muito obrigado pela resposta. Uma boa noite a vocês. Boa noite e um grande abraço para vocês. Show. Valeu, Ian. O Julinho Pinto Coelho está perguntando qual a importância dos amigos na vida pessoal e profissional. Julinho que está perguntando? A gente até sabe quais amigos que são, né? Eu acho que é muito importante. E hoje eu tenho influências muito positivas na minha vida, e são caras que me ajudam demais a manter o rumo também.
são pessoas que são super bem-sucedidas nas áreas deles, né? Eu fiz outro dia uma viagem com o Julinho, com o nosso presidente François, né? E com o Thiago Lacerda, que é pai de jogador nosso, e eu acho muito legal esse intercâmbio de experiências e de informações que a gente tem, né? São caras que me passam um olhar diferente, um olhar mais empreendedor e um olhar de que são apaixonados pelo tênis. Então, para mim, é muito bacana ter amigos como ele que me fazem seguir a linha e, ao mesmo tempo, são caras que eu sei que estão comigo na alegria e na tristeza. São caras que vão ser sinceros nas opiniões dele, né? Que eu sei que vão falar aquilo ali, que seja doído de escutar, ou que seja bacana de escutar, mas vão estar sempre querendo o meu bem. Então, queria aqui mandar um abraço para o Julinho, para o Thiago, para o François, que são caras especiais na minha vida, e falar que logo mais nós vamos estar fazendo outra viagem daquela para poder curtir, que o mundo vai estar voltando ao normal, né? É isso aí. E tipo de outro esporte você gosta, Bruno? Você gosta de esporte náutico, essas coisas ou não? Eu gosto de... Eu evito fazer, mas eu gosto de esquiar, eu gosto de wakeboard, eu gosto de alguns esportes que têm um nível de risco um pouco maior. Então, eu seguro... Foi a pergunta do Thiago Lacerda aqui para você. O Thiagão sabe que eu gosto, né? A gente comparte dessa mesma paixão por esportes aquáticos, esportes de um risco um pouco maior, mas o Thiago sabe que eu tenho que segurar um pouquinho por enquanto eu estou na ativa, mas quando eu parar de jogar, com certeza vão ser esportes que eu vou me divertir bastante e vou chamar ele para estar me ensinando, porque ele já está expert nesse tipo de esporte, né? Boa. Queria pedir, posso escolher alguém aqui agora? Quero escolher o Rodrigo Carvalho, nosso preparador físico, para fazer uma pergunta, que ele sempre tem algumas perguntas bem interessantes para a galera que vem conversar com a gente. Beleza, pessoal? Boa noite. Boa noite, Bruno. Estava escrevendo a pergunta, Bernardo. Sério? Sério? Ô, Bruno, se você pudesse escolher entre ganhar uma Copa Davis ou ganhar uma Olimpíada, qual seria a sua escolha e por quê? Nossa Senhora, agora você me pegou, bicho. Falei que ele tinha umas perguntas interessantes. Esse cara é danado. Uma pergunta muito interessante que eu vou te falar que eu não tenho uma resposta para ela. Deixa eu dar uma pensada aqui alguns segundos. É difícil de falar. Eu acho que as duas competições que você citou são competições que o Bruno Soares não existe, e existe sim o Brasil, né, o país. Eu acho que a Copa Davis é uma competição muito especial na carreira de um tenista, que é aquele momento que você representa o seu país, que você tem a honra de ser selecionado por um capitão entre os melhores, né, do seu país para estar representando o Brasil na competição mais difícil que a gente tem de equipes. E a outra é as Olimpíadas, é a maior festa esportiva que a gente tem, né? E o tênis tem essa carência de uma medalha, né? Nunca foi conquistada. Já tivemos aí uma trave do Fininho. Eu e o Marcelo batemos em 2 traves também nas últimas 2 Olimpíadas. Eu vou te falar que eu não sei essa resposta. Eu acho que nos dias de hoje, eu acho que eu preferi uma medalha olímpica. Mas eu vou te falar aqui, uma medalha de ouro, né? Uma medalha de prata e bronze eu já não sei. Acho que eu preferi um título da Copa Davis, que seria algo monstruoso para o tênis brasileiro também. Beleza, cara. Obrigado, Bruno. Valeu. Valeu. Show. Ô, Rodrigão, aproveitando que você é da comissão técnica, escolhe alguém aí para fazer uma pergunta. Cara, Mateusão. Já fez? Eu? Matheus, não. Ô, Ailton, fecha seu microfone, por favor. Vi que o Mateusão mais cedo estava com o Cadê dedinho o levantado Matheus? ali. Valeu, Rodrigão. E aí, Bruno, beleza? Eu tenho uma pergunta sobre a questão de personalidade. Assim, você é uma pessoa que você prefere ter parceiros que, em momentos de pressão, eles puxam um pouco da liderança e da responsabilidade. E eu gostaria de saber essa pergunta para dentro e fora de quadra. Assim, se você é uma pessoa que prefere um parceiro mais sério, mais brincalhão, e como é que vocês lidam com essa personalidade para ajudar no jogo? Legal. Acho que isso é uma bela pergunta, porque isso é
uma das coisas que eu olho bastante quando eu escolho o meu parceiro, que é o lance da personalidade. E aí eu vou te falar que o fato dele ser mais tímido, mais brincalhão, mais introvertido, não tem um peso tão grande. O que tem um peso maior para mim é ele é uma pessoa bacana, é uma pessoa que eu vou ter, né, um relacionamento legal no dia a dia, porque eu acho isso super importante na nossa rotina, né? A competição em duplas é muito desgastante para os parceiros, né? É o tempo inteiro junto, é realmente um casamento, um relacionamento. Então, isso é um momento, é uma coisa que eu olho que é muito importante. Independente dele ser mais brincalhão, menos brincalhão, mais sério, mas ele é uma pessoa bacana, que eu vou ter um relacionamento legal. Isso, se ele é legal. A outra coisa que para mim é super importante, que é ética de trabalho, né? Eu acho que esse é um cara dedicado, esforçado, que está afim, né, de sacrificar o que ele precisa sacrificar para a gente alcançar nossos objetivos. Se ele tem, né, esse quesito, também está riscadinho essa parte, e aí é um cara que eu vou acreditar no trabalho dele. Então, eu acho que, independente da personalidade da pessoa, isso é um desafio nosso de encaixar. Eu sou um cara mais tranquilo, meu parceiro é mais agitado. Como é que a gente combina isso aí de uma forma que fica única? Tem dois caras mais agitados. Vai dar errado? Não, não vai dar errado. A gente só tem que fazer isso aí funcionar de uma forma harmoniosa. Mas o que eu te falei, o mais importante é eu vou me dar bem com o meu parceiro, né? Vai ser uma amizade, uma dinâmica positiva e saudável? Sim. E ele tem uma ética de trabalho profissional, ele é um cara dedicado, ele é um cara que corre atrás. Se ele é, show de bola. O resto a gente vai correr atrás com sacrifício e com suor. Entendi. Valeu, Bruno. Valeu, Rodrigão. Valeu. Perfeito. Galera, e agora? Quem quer fazer a pergunta? Vamos ver quem que vai ter coragem de enfrentar o Bruno Soares olho no olho. Quem? Eu vou perguntar. Eu, Edu. Calma aí, galera. Vamos por partes. Vai, Edu. Eu queria saber a diferença se tem diferença jogar contra jogadores de simples e jogadores de dupla. Fala, Edu. Tem sim, cara. Tem uma diferença, e a diferença maior ela é tática, né? Os jogadores são especializados na dupla, a grande maioria, obviamente, a gente tem uma variação, né, de estilo de jogo, mas a grande maioria são pessoas que jogam na rede, são mais agressivas, têm uma noção muito melhor do jogo de duplas do que os caras da simples quando jogam dupla. Os caras da simples têm uma competência muito grande do que eles executam, que são muito firmes do fundo da quadra, né? Tem uma bola muito pesada, uma precisão muito grande, mas são caras que não se sentem tão confortáveis jogando na rede. Então, acho que o grande desafio e o grande ajuste é a gente trazer o nosso jogo para onde a gente gosta, que é estar agressivo e estar na rede, e levar os nossos adversários a estar em situações que eles não se sentem tão confortáveis, que é pressionar eles quando eles estão na rede. Então, quando o parceiro deles está sacando muita bola na paralela, fazer eles ficarem desconfortáveis com a situação e tirar um pouco a confiança que eles têm do fundo da quadra. Fazer esse desconforto que eles têm na rede influenciar até no jogo de fundo deles. Então, acho que esse é o grande desafio da dinâmica do jogador de dupla com o jogador de simples. Tá bom, obrigado. Valeu. Perfeito. Quem que ia fazer junto com o Edu aí? Eu tenho uma. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vai, pode falar. Quem tá falando? Eu, Felipe. Fala, velho. Ô, Bruno, tudo bem? Beleza. Eu queria saber quando e como você decidiu que ia jogar na esquerda. Isso aí foi ao longo da minha carreira. No início da minha carreira, eu tive algumas experiências de cada lado, né? Eu joguei alguns torneios do lado direito, alguns torneios do lado esquerdo. Pelo meu estilo de jogo e principalmente pelo jeito que eu bato a minha esquerda, né? Ela fechadinha aqui assim perto do corpo, eu tinha uma facilidade muito grande para devolver a bola na cruzada e tinha uma dificuldade de dar aquela esquerda invertida. Então, o meu jogo, né, as outras coisas também, a forma que eu bato a direita, o meu posicionamento melhor para o lado direito
cruzando com o forehand, né, tendo um alcance melhor. Tudo isso, né, fez com que o meu lado esquerdo fosse realmente mais forte que o lado que jogar do lado do iguais. Mas isso foi uma coisa que eu vi ao longo do tempo. Fui aperfeiçoando, né, fui tentando entender os pontos fracos e fortes dos dois lados e realmente eu vi que o meu estilo de jogo ele se adaptava muito melhor ao lado esquerdo. E foi daí que eu comecei a desenvolver mais o meu lado esquerdo e procurar parceiros que gostavam de jogar do lado direito. Boa, obrigado, velho. Valeu. Valeu. Perfeito. Galera, quem quiser fazer pergunta, só mandar lá no chat que eu chamo e a pessoa pergunta, beleza? Que acho que fica mais fácil assim. Tiaguinho Daibert, quero tem fazer na fila uma. aí o Ricardo e o Thiago. Cadê? Não vi, não tem? O Ricardo entrou Então às vai lá, 7 vezes junto com o Thiago Felipe. começa porque é mais novo, depois o Ricardo. Então vai. Oi, Bruno. Fala, Tia. Ei, qual que foi sua maior sensação quando você ganhou o primeiro Grand Slam e qual que é seu Grand Slam preferido? Vamos lá. O Grand Slam preferido é o US Open, em Nova York. Foi onde eu obtive 3 títulos, meus melhores resultados e, além de tudo, é uma cidade que eu gosto bastante, que é a cidade de Nova York. Então, ele é o meu preferido. E quando eu conquistei o meu primeiro Grand Slam, eu acho que foi uma sensação um pouco diferente dos outros que eu ganhei. Obviamente, uma emoção muito grande, mas a sensação que eu tive foi aquela daquela novela, né? Aquele filme que passa na nossa cabeça, de tudo que a gente sonhou ao longo da vida, de todos os sacrifícios que eu fiz, de todas as coisas que eu abri mão, de olhar aquilo ali e falar que tudo valeu a pena. É um filme muito rápido que passa na sua cabeça. É realmente uma sensação impressionante, né? É a grande realização do sonho, né? Hoje eu me sinto um cara muito sortudo por poder viver o meu sonho constantemente. Hoje eu trabalho e vivo do meu sonho, daquilo que eu sempre sonhei quando eu tinha a sua idade, é o que hoje eu consigo viver. Então eu me considero uma pessoa muito sortuda quanto a isso. Agora, a realização pessoal, né, a conquista de um Grand Slam é algo muito especial. É onde você para e reflete e fala, realmente tudo que eu fiz, né, todo o sacrifício valeu a pena, né? E faz tudo aquilo realmente ter uma sensação e um tempero ainda mais especial. Valeu. Valeu. Quem que era o próximo? Maísa, quem você falou que era o próximo? Era o Ricardo. Ricardinho. Fala. Fala, mestre. Bom demais? Tranquilo. Aqui, tem 2 rapidinho. Uma, se você tem alguma superstição. Pois é, superstição, não. Eu já tive muito no início da minha carreira, eu tinha superstição com tudo. Eu olhava o jogo anterior da minha quadra e o cara que sentava na cadeira que ganhava, eu tinha que sentar na mesma cadeira, o uniforme que eu jogava, e um dava sorte, eu não dava, eu comecei a jogar com o mesmo. Aí eu tinha 4 raquetes, jogava só com uma, porque eu sentia que as outras... E comecei a ter uma série de coisas que começou a me atrapalhar. Aí eu cheguei a um momento que eu falei, eu vou fazer tudo ao contrário do que eu faço agora, e acabei com toda a superstição. Que superstição, para mim, não leva a nada, só atrapalha a sua cabeça. E a outra, rapidinho, se você já quis dar uma bolada em alguém querer tirando o Stepanek, provavelmente já. Já teve umas boladinhas que a gente buscou, né? Às vezes por um pouco de raiva do cara, que o cara tá jogando muito bem, ou que o cara tá sendo muito mala, ou às vezes para tentar tirar o cara de jogo, né? Mas já busquei, sem muita maldade, só para dar uma cutucada ali, deixar o jogo um pouco mais quente. Valeu! Boa, Ricardinho entrou no espírito do bate-papo aí. Exato. Então vamos lá. Thiaguinho fez. Gustavo Andrade quer te fazer uma pergunta também. Manda aí, Gustavão. Eu não vou ler pergunta não, pessoal. Eu vou chamando aqui, vocês fazem a pergunta que vocês mandaram. Beleza? Aí manda aqui no chat que eu vou chamando vocês. Até perguntei pro B, não sei se é um pouco fora de contexto e tal,
Mas você já viu algum jogador tipo, brigando depois de um jogo, vestiário, alguma coisa do tipo, no torneio? Valeu. Um jogador brigando? E se sim, qual jogador? Pô, tem uma história interessante que depois a gente tem que chamar o Marcelo Melo para contar, porque na primeira vez que ele jogou o Wimbledon, ele e o Marru quase saíram na mão depois do jogo. Então essa aí é uma história bacana. Mas já teve algumas desavenças, sim. Lá, deixa eu lembrar aqui, mas eu já lembro de ter visto coisa. Não, isso acontece sim. Às vezes tem alguma coisa pontual que aconteceu na quadra, algum desentendimento, e a turma acaba levando para o vestiário, né? O vestiário do tênis, como vocês sabem, é todo mundo junto, né? Então, é diferente do futebol, do esporte por equipe, que acabando o jogo, vai cada um para o seu lado. E no vestiário do tênis, não, tá todo mundo junto. E às vezes a temperatura sobe lá, o pessoal leva alguma coisa da quadra para lá, e pode acontecer sim. Tá, obrigado, valeu. Valeu. O Luiz Felipe, que é pai de um atleta nosso. Fala aí, Luiz. Ei, fala, Bruno, beleza? Fala, Luiz. A pergunta que eu quero fazer é sobre imposto. Como que é isso, né? Assim, é fora e aqui no Brasil. O imposto, como é que funciona? A gente, para receber da ATP, você precisa criar uma conta internacional no local de sua escolha, né? Mas uma conta que aceite transações internacionais. A grande maioria dos europeus tem conta, obviamente, na Europa, no seu país, porque aceita. Os latinos, a grande maioria, tem conta nos Estados Unidos pela facilidade, né, de burocrático, de trâmite em cima disso. O imposto, como é que funciona? Eu pago imposto na fonte em todo o torneio que eu jogo. Tá? Então, vamos botar que eu joguei um torneio na Alemanha e o imposto da Alemanha é 20%. Na hora que eu vou lá pegar minha premiação, eu ganhei X. Na premiação, eles já me entregam X menos os 20% de imposto. Então, na minha conta, já cai aquilo ali abatido. Assim funciona o ano inteiro. Como é que funciona no Brasil? Quando eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, eu levo isso para o meu contador e a gente faz a diferença dos impostos que eu já paguei com a cota do Brasil, que é o 27,5%. Então, se eu paguei 20% na Alemanha, eu pago a diferença aqui no Brasil. Isso é uma lei que tem para atletas e artistas que trabalham fora do Brasil, né, que são independentes e têm remuneração fora do Brasil. Quando ele paga o imposto na fonte, ele não tem uma bitributação para pagar isso aqui no Brasil. Então, você só faz a compensação. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que você já pagou 30%, você não precisa pagar nada aqui, porque você já pagou tudo lá e você apenas faz, né, a sua declaração que já foi pago lá essa parte. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, galera, tomei um susto aqui agora quando eu fui ver o tempo de live, já estamos batendo 1h30. Já achei que tinha 50 minutos, 55 minutos. Impressionante o tanto que o tempo passa rápido quando o assunto é bom. Vamos fazer as últimas aqui. Vou pelo chat, tá? Adriano Lima, grande Adriano, quer te fazer uma pergunta também. Bora! Ô, Bruno, cadê o primeiro, Adriano? é um prazer, sou um fã do seu trabalho. Eu preparei uma pergunta aqui que, na realidade, é um sentimento de ídolo que eu tenho. Te vi jogando dupla lá no Marcelino, ainda você não era ou não tinha no seu objetivo os sonhos de hoje. Vejo você como um exemplo para toda essa garotada e vejo você também um exemplo de trabalho que vem executando aí junto com o François. Sou seu fã, sou fã dessa garotada. Eu, na realidade, acho que não é uma pergunta, é só um elogio de ver a minha federação e de ver meu esporte em que vivo já há tantos anos, no ponto que chegou. Vejo todos os jovens que estão por aqui já passaram pela minha vida de alguma forma, né? Então, a pergunta era qual o seu sentimento de ser um ídolo e exemplo para essa nova geração. Quer dizer,
você não é só exemplo para os meninos que jogam, você é um exemplo do trabalho que está sendo feito. Então, eu queria que você me botasse também qual o seu sentimento, porque eu vejo de longe e está estampado aí dentro do seu rosto a satisfação de tudo que está acontecendo. Pois é, obrigado pelas palavras, Adriano, um prazerzão. Eu acho que esse é um sentimento muito especial. A gente passa a ter um papel e uma importância, né, nas coisas que a gente faz e na imagem que a gente passa para essa turma muito grande. A gente, sem perceber muito, né, e sem se dar conta, a gente vira uma referência, né, para essa criançada e para essa turma que admira o nosso trabalho e que gosta de tênis. Então, acho que isso aí traz uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que uma responsabilidade muito bacana, que o primeiro de tudo, da turma, né, admirar o seu trabalho, das coisas que você faz. Eu acho que a outra é a oportunidade que você tem de passar muita coisa legal que o tênis te proporcionou e o que o tênis te ensinou para essa garotada, né? E é onde que a gente consegue fazer a roda girar. E eu acho que esse é o papel mais importante da gente que já está mais velho. Acho que não só meu, como um tenista de destaque, mas do treinador, da pessoa que está envolvida no tênis há muito tempo, do pai que já passou por algumas situações, é de realmente passar esse conhecimento. Eu acho que, por razões óbvias, acabam centralizando mais em cima, né, do profissional, da pessoa que é um ídolo para certas pessoas, mas é um grande desafio nosso de passar essa imagem positiva e de um ensinamento muito legal para essas crianças. Mas eu acho que tem os dois lados da moeda, viu, Adriano? Eu acho que, para mim, é uma honra muito grande poder ser ídolo ou uma referência dessas pessoas. Eu costumo falar um negócio muito bacana para a criançada, para eles darem um valor muito grande, que chama-se a pessoa que gosta, o fã de tênis, né? Eu viro e mexo, me pego pensando nos grandes torneios, eu vou jogar um Grand Slam, eu estou sentado lá em Paris, jogando meu jogo. Aí eu estou lá na quadra X, aquela quadra está lotada, né? E eu vejo os brasileiros torcendo, a turma gritando seu nome, te apoiando. E você para pensar o seguinte, pô, o cara, né, ele trabalhou o ano inteiro, ele juntou o dinheiro dele para curtir umas férias, ele escolheu assistir um torneio de tênis e ele está lá com o ingresso caro que ele comprou, com muito suor, assistindo o seu jogo e torcendo por você. Então, é uma honra muito grande para mim também a presença dessa pessoa na arquibancada. Eu acho que isso que é uma coisa legal que as pessoas têm que ver, né? A pessoa que vem no final pedir um autógrafo, tirar uma foto comigo, que está lá em Paris, que está lá em Londres assistindo o torneio, pô, isso é um motivo de muito orgulho para mim, porque esse cara está lá admirando meu trabalho, obviamente ele gosta de me ver jogar, ele admira o que eu faço, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho que ver que é uma honra muito grande para mim esse cara usando, né, do tempo que ele tem de diversão, do tempo que ele tem de lazer, do tempo que ele teria para assistir uma série de outros jogos, ele está lá assistindo o meu jogo. Então, é uma coisa que eu acho que é uma troca de energia mútua nisso aí. E é uma coisa muito legal que o tênis proporciona quando a gente chega nesse nível. Perfeito, Bruno. Acho que a gente, com essa pergunta do Adriano, a gente te agradece, né, por você ser esse ídolo, essa referência para todo mundo aqui que tanto te acompanha, mas também que está na quadra, indiretamente está junto com você, né? Porque o menino que está lá na escolinha com o Ailton tem o link do Ailton que te treinou. Se a gente vai para o Serra, a gente tem outros professores que também tiveram com você e você também é um dos sócios da empresa. Então, acho que todo mundo que está aqui tem um link com você, te vê como um ídolo realmente, ou te veem como ídolo e amigo, outros te veem apenas como amigo, e cada um te vê de uma forma diferente. E eu acho isso muito interessante, e eu acho que eu vou falar inicialmente, né, em nome da Fly, e eu queria te agradecer muito a sua presença, o tempo aqui, o tempo passou voando, eu realmente achei que tinha uns 50 minutos de conversa aqui, bom demais, e eu queria te agradecer demais, o tempo foi muito legal, a gente fez um formato diferente, eu acho que funcionou muito bem. Queria passar para a Maísa, né, para fazer o encerramento, já que ela está aqui como uma das
representantes aí da parte da gestão da empresa. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, B. Eu acho que pegando esse gancho aí do finalzinho, você é um cara que consegue fazer bem esse papel de ídolo. Acho que é unânime as pessoas que já tiveram contato com você em torneios e no dia a dia, como você é acessível, como é humilde, como entende a importância que esse tipo de atitude de dar uma atençãozinha ali para um menino pode mudar a vida dele, pode mudar a referência que eles têm, a vontade que eles têm em relação ao tênis. Então, é um prazer te ter de novo conversando com a gente aqui. Sempre tem coisas muito importantes para a gente e para os meninos levarem. Por ser fácil de ter essa acessibilidade também, se tiver faltado pergunta de alguém, manda para mim ou para o B, que a gente repassa aqui para o Bruno para tirar mais umas duvidazinhas que alguém tiver. E é realmente te agradecer, Bruno. É um prazer te ter tão próximo da empresa, tão próximo da gente. E tenho certeza que ainda tem muito sucesso por vir. Tomara, para todos nós. Bom, para mim, foi sempre uma satisfação muito grande poder interagir com a nossa família Fly. Eu faço parte dela com muito orgulho. Eu acho que a gente vem conquistando muita coisa legal, né, nos últimos anos. A gente está crescendo e está cada vez mais bacana esse processo. Eu acho que todo mundo que está aqui, somos todos malucos com esse esporte, né? Todos apaixonados pelo tênis. Eu queria deixar 2 recados aqui para a gente finalizar. Eu acho que primeiro, na linha que o Adriano falou, eu queria muito agradecer toda a turma da Fly, todo mundo que está à frente, né, desse projeto muito bacana, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu acho que vocês foram completamente fora da curva e eu não vou botar mérito meu, porque realmente vocês que tocaram o Fly Community, eu tive uma participação muito pequena nisso aí, então os trabalhos que vocês fizeram foi surreal, realmente muito, muito legal e muito orgulho poder fazer parte dessa equipe. Eu acho que o outro que eu queria agradecer, queria mandar um alô, que provavelmente está escutando essa live, é o nosso presidente da federação, François, que todo mundo sabe que é um grande amigo meu e é um cara que está fazendo um trabalho muito legal, né, conciliando o dia a dia dele, né, à frente da construtora que ele é dono, que é a F2, com a federação, né, misturando aí esse comprometimento dele com essa paixão que ele tem pelo tênis, e é um cara muito bacana. Então, eu queria mandar um grande abraço para o François e agradecer mesmo de coração tudo que ele faz pelo nosso esporte e toda a dedicação que ele tem quanto a isso. E o último recado que eu queria dar é o seguinte, queria falar para a garotada que na nossa vida e no tênis e no nosso dia a dia, a gente vai ter dias bons, dias ruins, dias que a gente vai estar mais disposto, dias que a gente vai acordar mais cansado, sem muita vontade, e isso faz parte, isso é normal. São coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar, né? Não está na nossa mão conseguir jogar bem todo dia, conseguir executar as coisas que a gente quer todo dia, ou estar descansado todo dia. Muitas vezes o nosso corpo responde de uma forma diferente, mas eu acho que tem uma coisa que todo dia que a gente acorda, a gente consegue controlar 100%. Isso aí é a nossa atitude. Então, galera, basta a gente querer. Todo dia vamos acordar com uma atitude 100%. Né? Todo dia querer ser melhor que o dia de ontem. Todo dia fazer um pouco a mais do que a gente deveria ter feito. Então, acho que isso é a única coisa na nossa vida, e eu não falo nem no tênis agora, que a gente pode controlar 100% a nossa atitude. Então, vamos dedicar. A gente é muito sortudo de fazer aquilo que a gente ama. Então, vamos seguir nesse caminho legal. E é isso aí. Um grande beijo para todos vocês e muito obrigado por estar aqui comigo para ter esse papo legal. Bruno. Ô, Bruno, obrigada. Boa Bom noite, demais, turma. Beijo para vocês aí, tudo de bom. Valeu. Falou, Bruno!